É isso aí, pessoal. Segunda-feira, 24 de novembro de 2014. Avenida Conselheiro Nébia Santos, pertinho da praia do Boqueirão. Os prédios aqui, né? Famosos edifício Caiçara e Jangada. Caiçarinha e Jangadinha ali na esquina. Olha, por que eu vim aqui? Eu tava pensando, né? Eu gosto muito da história de Santos. E pensei, se a gente voltasse no tempo, essa avenida aqui passou por muitas transformações. Primeiro que é uma avenida das mais antigas de Santos, mais antiga que a Ana Costa e tudo mais. Por exemplo, se a gente, hoje nós estamos em 2014, se a gente voltasse há uns 30 anos, por exemplo, a avenida não seria muito diferente do que temos hoje, já que esses prédios todos estariam aqui. Só que bem ali, vamos dizer assim, onde tem Foto em Baré ali, era a entrada do Cine Caiçara, que era um cinema gigantesco que tinha aqui em Santos. Um dos maiores cinemas de Santos ficava aqui. Atrás desse prédio tem uma grande construção que era o Cine Caiçara. Então exibiu muitas produções, anos 60, desde os anos 60, 70, 80. Depois fechou, foi demolido e nada construíram atrás. Então aqui a gente só vê a entrada do cinema, porque o cinema todo era grande. Até falavam que é um estilo Pullman, que é um cinema bem grande. Então, se a gente voltasse mais no tempo ainda, não existiriam esses prédios aqui, o edifício São Domingos, o Caiçara, edifício Caiçara e o Jangada. No lugar deles, havia um quartel da Polícia Militar, bem aqui na esquina. E já havia os bondes e tudo mais. Aí a gente voltando mais no tempo, sem esses prédios, aqui existia um lugar chamado Cassino Miramar. Cassino Miramar era um complexo, vamos dizer assim, de diversões. Tinha cassino, tinha cinema, e era um lugar bem grande que ocupava essa quadra toda aqui. E também nesse lugar, no Miramar, era onde surgiu a primeira rádio de Santos, e uma das primeiras do Brasil, que foi a Rádio Clube de Santos, na década de 1920. Aí, atrás de mim, onde existe esses prédios e a rua Dr. Arthur Porchat de Assis, existia um parque indígena, é uma espécie de uma chácara chamada de Parque Indígena de Júlio Conceição. Tinha até duas estátuas de leões aqui na frente. Então era uma grande floresta, vamos dizer assim, um jardim botânico aqui bem em pleno Boqueirão. Isso na década de 20. Então de um lado da avenida existia esse parque indígena e do outro lado da avenida existia o Miramar, que era um lugar baixinho, né? Não era um prédio alto, era uma construção baixa, mas tinha um grande terreno interno. E o parque indígena de Júlio Conceição. Já existiam os bondes elétricos, né? Aqui passavam nessa década, porque os bondes elétricos surgiram em Santos em 1909, já nos anos seguintes, logo em seguida, os bondes elétricos aqui começaram a passar pela Conselheiro Nébias. Então, vamos ficar aqui no meio da avenida, para vocês terem uma ideia. Ali a praia, né? E aqui existia o Miramar e do outro lado o Parque Indígena de Júlio Conceição. Tanto é que existe um edifício na avenida, nessa rua Arthur Assis. O nome do edifício é Edifício Parque Indígena. Aqui o edifício Jangada. Aqui nessa rua Arthur Porchat de Assis, que não existia, então fazia parte, assim, vamos dizer assim, do Parque Indígena. Só pesquisar em fotos e a gente consegue achar. Andando mais um pouquinho aqui pelas ruas, aqui pela Avenida Conselheiro Nébias, vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar no tempo e vamos lembrar da época que não existiam os bondes elétricos, eram os bondes puxados a burro. A primeira linha de bondes a burro foi justamente uma linha que chegava aqui até o Boqueirão. Não foi na Ana Costa, porque não existia a Avenida Ana Costa em 1871, mas já existia a Avenida Conselheiro Nébias, que era o nome dado a Otávio Nébias,
Otávio Nebias. E então, em 1871, aqui, vamos dizer assim, nesse pedaço, era o ponto final das linhas de bondes puxado a burro, as chamadas tração animada, que eram puxadas por animais. E olha que interessante, bem aqui, nesse trechinho, onde ficam essas construções, temos aqui o Lanches Praia e essas construções aqui, existia vamos dizer assim, um estábulo, a garagem dos bondes, porque os bondes vinham puxados a burro em 1871 até 1910, 1911, puxados a burro, e os bondes, os burrinhos, vamos dizer assim, tinham que ser revezados, trocados, e é o que acontecia aqui. Então, antes de haver essas construções aqui, existia vamos dizer assim, uma garagem, né, para abrigar um estábulo, né, para os burrinhos ficarem para ver a troca, né, justamente nesse trecho aqui da hoje chamada Avenida Epitácio Pessoa, que na época o primeiro nome da Avenida Epitácio Pessoa era Avenida Barnabé. E para finalizar o passeio, então vamos ver aqui onde era a garagem. Não tem um lugar certo exatamente da onde era. Eu sei que era aqui nesse pedacinho de quadra entre a Conselheiro e a Oswaldo Cruz. Então aqui nesse trecho aqui era a garagem dos burrinhos dos bondes desde 1871 até 1911, vamos dizer assim, nesse pedacinho de quadra. Um outro detalhe interessante para voltar mais no tempo, vamos voltar mais no tempo um pouquinho. E antes de inaugurar a Avenida Conselheiro Nebias, o caminho para chegar à praia, que na época eles não chamavam de praia, chamavam de barra, era aqui, a atual Rua Oswaldo Cruz. Antes de chamar Rua Oswaldo Cruz, que obviamente foi em homenagem, né, ao grande médico que ajudou a debelar a febre amarela em Santos, né? E era o caminho da Barra. Vocês podem olhar em mapas antigos, vão ver o antigo caminho da Barra, antes de existir a Avenida Epitácio Pessoa, antes de existir a Avenida Rua Oswaldo Cruz, era o caminho velho da Barra. Então, olha, eu sou apaixonado por história. E é interessante a gente percorrer os lugares onde aconteceram as coisas, né? Então a praia não existia. Não é que não existia. As pessoas não iam para a praia, não era um hábito. E sim, as pessoas iam até a Barra para ver o mar. O Barra, vamos dizer assim, é onde chegavam as caravelas, os navios. Então esse aqui era o chamado Caminho da Barra. Depois, quando foi inaugurada a Conselheiro Nebias, aí passaram a chamar de Caminho Velho da Barra. É isso aí, um pouquinho de história de Santos aqui no bairro do Boqueirão. Depois até chamavam o Boqueirão de Boqueirão da Barra. E aí ficou, vamos dizer assim, Boqueirão porque abria um grande espaço, né? Então, por isso que é o nome de Boqueirão. E aí depois acabou sendo criado um nome do bairro de Boqueirão. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade aqui para você. Um grande abraço e até a próxima.